Se você pode estar de pé, Ezequiel, é bom estarmos aqui, podermos desfrutar destes momentos na presença do Senhor. Seja cada um bem-vindo. Ezequiel 18, o verso 4, ele vai dizer assim: pois todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. E a alma que pecar, esta morrerá. Podeis assentar? Pai, que o Senhor venha falar conosco. Nos desperta pela fé, pela Tua Palavra, pela revelação da Tua Palavra, a andarmos na Tua presença, no temor do Senhor. Tu bem sabes, Pai, o quanto necessitamos e precisamos todos os dias do Teu Espírito, da Tua presença, da Tua Palavra, a nos guiar, a ministrar sobre nós, ao nosso coração. Por isso, na noite deste dia, nós pedimos misericórdia e Teu favor sobre nós. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Filhos, esse texto vai declarar que o único e o verdadeiro Deus, Ele domina sobre os céus e terra, Ele é insondável, inescrutável, incomparável. E esse Deus, Ele vai declarar que tanto a alma do Pai como do Filho é dele, e Ele dá a direção para tudo isso, Ele ordena tudo isso, e Ele deixou claro, e Ele não abre mão disto, Ele deixou claro que a alma que pecar, esta morrerá. E há textos na Bíblia Sagrada que vão nos revelar dizendo que ninguém pode escapar da mão dele. Aliás, todos nós estamos indo ao encontro dele para o juízo. Assim como os rios, que correm para o mar, nós estamos correndo para Deus. E quando lá chegarmos, a Bíblia Sagrada declara que o próprio Senhor Jesus vai dizer que, como o pastor aparta os bodes das ovelhas, Ele vai fazer também este mesmo gesto de apartar uns dos outros, ou seja, trigo do joio, cristãos fiéis dos ímpios, e todos estamos caminhando para esse momento. O texto diz então que ele declara: olha, a alma que pecar, esta morrerá. É lei do Deus Criador, é lei dele, e ele não abre mão disso. Capítulo 1 e 9 de Hebreus diz que ele odeia o pecado e a iniquidade. E provavelmente, irmãos, se você pesquisar na Bíblia, são raras as vezes que você vê a Bíblia falando sobre Deus odiar. É justamente só aqui que ele vai dizer: odeia a iniquidade, odeia o pecado. Ele se ira contra o ser humano, contra os erros, mas odiar é o pecado. Quando você pega ainda no capítulo 18, o último versículo 32 vai dizer assim: eu não tenho prazer na morte de ninguém. Então veja, ainda que ele tenha determinado a alma que pecar, esta morrerá, ele não tem prazer na morte de ninguém. Diz o Senhor Deus, e ele chama a atenção e diz: arrependei-vos, porque ele não tem prazer na morte de ninguém. A única coisa que ele quer é nos dar a vida eterna, e ele pede que todo ser humano sobre a face da terra se arrependa dos seus pecados, dos seus erros, se converta dos seus maus caminhos, se volte para ele. Porém, ele não vai deixar de executar a sua palavra, não vai deixar de reagir à questão dos desobedientes, daqueles que não submetem a sua palavra. E aí eu quero percorrer rapidamente com os irmãos dentro da Bíblia
Em Levítico, no capítulo 17, o verso 11, o texto diz assim: pois a vida da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado para fazer expiação pelas vossas vidas sobre o altar. Olha o texto, é o sangue que faz expiação pela vida. Então é no derramar do sangue. Expiação é o mesmo que purificação. É o sangue que faz a purificação. É o sangue que paga pelo pecado, pelo erro, o derramar do sangue. Então a única maneira de se expiar o pecado, ou fazer esta expiação, ou propiciação, a palavra é esta, é somente no derramar do sangue. Então ele diz, olha, é o sangue que faz a expiação pela vida. Então, a partir do pecado, do erro, Deus declara, haverá derramamento de sangue. Porque o salário do pecado é a morte, e morte é derramar o sangue. Quando você percorre a Bíblia, eu quero rapidamente, vamos lá em Apocalipse, deixa eu ver se a gente consegue seguir rápido aqui. Apocalipse no capítulo 2, o verso 14 diz assim: todavia tenho algumas coisas contra ti, Jesus declarando à igreja de Pérgamo. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, levando-os a comer das coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. Então o que nós vemos aqui é uma doutrina, é um ensinamento que leva pessoas a cometerem o que desagrada a Deus. E quem é que está fazendo isso? Balaão. Quem é Balaão? Um profeta. E aí me lembra lá de Ezequiel 28, quando Deus vai dizer, Ezequiel 28, acho que o 17, Deus vai dizer que Satanás, ele corrompeu a sua sabedoria. Ele sabia o que agradava e o que desagradava a Deus, mas ele preferiu fazer o que desagrada a Deus, corrompeu a sua sabedoria. E aqui Balaão vai fazer a mesma coisa. Ele sabe o que agrada a Deus, mas ele vai propor a Balaque, e a história, irmãos, ela é muito interessante. Se você puder seguir dentro da Bíblia, em Números, a história, ela traz para nós algumas informações muito interessantes. Números 23, 22, 23, fala sobre quando você vai olhar a história, e aí a história começa no 22 a seguir aí, porque o rei Balaque vai mandar chamar a Balaão, para Balaão amaldiçoar o povo de Israel, porque este povo está vencendo as guerras, está caminhando em direção a Moabe, e Balaque agora vai ficar assustado, e ele quer deter aquele povo. E havia ali um profeta, e olha que era profeta. E esse profeta então vai ser convidado por Balaque a amaldiçoar o povo de Deus. Quando esse profeta é procurado, ele diz àqueles que o rei enviou: aguardem, porque eu vou estar consultando o Senhor, orando, buscando a face dele para saber qual é a resposta de Deus. E Deus lhe aparece durante a madrugada e declara para ele: olha, você não irá com este povo. E a palavra é clara, não irá. Se você puder ler do 22 ao 23 os capítulos de Números, você vai encontrar
Balaão então vai aos homens que vieram enviados por Balaque e diz: olha, eu não posso ir amaldiçoar esse povo. Eles vão embora, mas o rei insiste. E o rei agora vai propor algo mais vantajoso, entre aspas. O rei vai dizer: olha, se ele vier a mim, diga a ele que eu tenho uma excelente proposta de bens, de riquezas, enfim. Só que Deus já havia dito não, e a palavra de Deus sempre é essa: não, não, sim, 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 não, não, e ponto final. O que Balaão vai fazer? E aqui que está, irmãos, ele era um profeta conhecedor da vontade de Deus, só que o coração do homem é terrivelmente enganoso, é corrupto, a Bíblia fala. O texto declara então que esses homens vão voltar novamente na casa de Balaão, e ele já tinha tido a resposta de Deus. E quando eles começam a falar para Balaão da insistência do rei e das propostas do rei, Balaão, já tendo a resposta de Deus por ele, diz: não, então novamente eu vou consultar a Deus. E Deus já está irado com a atitude de Balaão. E Deus vai dizer: vá com eles, porém só profetiza o que eu mandar. E quando você segue dentro do texto, Balaão sobe em sua mula para seguir viagem, e a Bíblia fala da ira de Deus, porque no caminho aparece um anjo com a espada desembainhada para decapitar Balaão, para matar literalmente Balaão. A Bíblia está dizendo: a alma que pecar, esta morrerá. E ele está agindo contra a vontade de Deus. Deus disse para ele não, e ele está insistindo em algo. Por quê? Porque o coração dele achou vantagem nos bens que ele iria adquirir do rei. E Deus estava orientando, mas sondando também o coração de Balaão. A Bíblia diz que Balaão não viu o anjo, quem viu foi a mula. E foi a mula que começa a desviar-se do anjo para que Balaão não morra. Balaão começa a machucar a mula, ferir a mula, e ele está tão cego espiritualmente, está tão voltado para os seus interesses, que ele para conversar com uma mula, né? A realidade é que qualquer um acho que sairia correndo. Imagina a mula conversando com você, com aquela boca daquele tamanho. E aí ele para conversar. E ela diz: eu sempre te servi, mas você não quer fazer do meu jeito e tal. E começa a discutir com a mula. Aí Deus abre os olhos dele. E ele vai temer diante do anjo, porque o anjo vai declarar: olha, eu só não te matei, porque ela se desviou de mim 2, 3 vezes. Porque já estava determinado para você a morte, mas Deus teve misericórdia e permitiu que a mula enxergasse o anjo, para que você não morresse. E o caminho vai prosseguir. E o que Balaão vai fazer? Aí quando você pega os textos desta história, Balaão ele vai entender que é impossível amaldiçoar aquele povo. Por quê? Porque no capítulo 23, o verso 21, olha o texto que vai dizer: não vi, escute isso, olha, não vi pecado, não vi iniquidade em Israel, em Jacó. Então, há um texto ainda em Provérbios 26:2 que diz assim: a maldição sem causa não encontra pouso. Então, quando Balaão vem para amaldiçoar o povo de Israel, ele não encontra iniquidade, pecado no povo de Israel. E maldição nenhuma vai cair sobre esse povo que anda na obediência à palavra do Senhor. Então, o que traz para nós retaliações do adversário é justamente a maldição. Ela só vai encontrar pouso justamente na desobediência à palavra de Deus, no andar fora da presença do Senhor. O texto então diz que Deus sonda lá o coração de Balaão, que ele está insistindo em uma situação e ele já propôs no coração algo. Se você pesquisar, você vai entender que a Bíblia fala sobre a doutrina de Balaão. Aí quando você segue ali no capítulo 31, você vai ver os conselhos que Balaão deu a Balaque. Ele disse: olha, só tem uma forma, eu não posso amaldiçoar esse povo. Todas as vezes que Balaão abre a boca, ele abre para abençoar aquele povo.
E a maldição que ele lança sobre ele mesmo. Ele lança uma maldição sobre ele porque ele diz, olha, profetizando sobre ele, aquele que tem os olhos abertos, aquele que vê, né? Ele diz que ele vai ver Deus. Escute isso. Ele diz, eu o verei, porém de longe. E ele começa a profetizar sobre ele o que vai acontecer com ele no futuro. E quem é que vê Deus de longe, meu irmão? Quem é que vê Deus de longe? Quando você pega a Bíblia Sagrada, realmente só existe um texto que revela sobre isso, que está na morte de... Quando Lázaro morre, e o rico, a Bíblia diz que a figura de Deus ali é a figura de Abraão. Deus diz que Lázaro foi para o seio de Abraão, mas o rico viu Deus de longe. Olha o que Balaão está profetizando sobre ele, porque o coração dele desejou os prêmios que o rei ofereceu. E o que ele vai fazer? Ele vai ensinar ao rei a maneira como a maldição pode chegar-se a Israel. E aí ele vai dizer ao rei, olha, você precisa preparar aí mulheres que venham atrair estes homens de Israel para a prostituição. Além de fazê-los prostituir, leve-os para estar diante dos seus deuses, das suas imagens de escultura. E ele começa a aconselhar a maneira como viria a destruição sobre aquele povo. Balaque então entende isso. E ele não envia qualquer um ou qualquer uma. Ele envia gente inclusive nobre, gente até da nobreza. E aí eu vou tentar aqui, deixa eu achar o texto rapidamente para os irmãos. Olha o capítulo 25. O texto vai dizer assim, que Israel se demorava em Sitim. O povo se entregou à prostituição com as filhas de Moabe. Aí o texto segue. Estas convidaram o povo aos sacrifícios de seus deuses. E o povo comia e se prostrava diante deles. E isto foi promovendo a ira de Deus contra esse pecado. Aí o texto vai seguir, irmãos, que é tão terrível que esse povo perdeu a consideração por tudo. O texto vai dizer que o Senhor diz assim, né, no versículo 4, toma todos os cabeças do povo e enforca-os. O ardor da ira do Senhor se acendeu e para se retirar agora preciso haver derramamento de sangue, haver morte. Aí o texto segue, enquanto Deus está irado contra o pecado, e só há uma maneira de fazer expiação com derramamento de sangue. O texto vai prosseguir dizendo assim, chegou, olha o versículo 6, chegou um homem dos filhos de Israel, veja, Deus está irado, já deu a ordem para matar, mas esse homem está vindo de outro lugar, e ele está trazendo com ele uma das midianitas, trouxe uma das midianitas a seus irmãos, e diante dos olhos de Moisés, ele está trazendo, desrespeitando tudo e todos, trazendo diante dos olhos de Moisés, de toda a congregação, enquanto o povo já está chorando pelo que Deus já determinou, pelo que Deus já orientou, e ele está assim, fora, né, da conexão do que está havendo ali no momento. A Bíblia dá o nome dele, é Finéias, né? Deixa eu ver, vendo isso, Finéias é o filho de Eleazar, o sacerdote. Aí o texto segue, irmãos, preste atenção nisso. Finéias, que é o filho do sacerdote, ele se levanta irado, ele assume a ira de Deus. E aí ele vai seguir este jovem com esta midianita, e essa midianita não era qualquer uma. Ela era filha de um dos príncipes de Moabe. O texto segue dizendo que ele vai transpassar tanto a menina, a moça, a mulher, como o jovem israelita,
vai transpassá-los ao meio, vai derramar o sangue e matá-los. Aí a Bíblia vai dizer que Deus se agradou disso. A Bíblia diz que cessou a praga que feria os filhos de Israel, né? Porque muitos morreram ali. Finés fez isso. Aí quando você olha o versículo 12, olha o que Deus vai falar, porque esse jovem matou os dois, porque estavam cometendo pecados terríveis que desagradavam a Deus. Deus diz assim: portanto, diga, né, a Finéias, dou-lhe a minha aliança de paz. Veja, ele acabou de matar, e Deus está dizendo: dou-lhe a minha aliança de paz, ele e a sua semente depois dele terá a aliança do sacerdócio perpétuo, porque foi zeloso pela minha honra, honrando a Deus, honrando. Então, santidade honra a palavra de Deus, honra a Deus, santidade, andar em obediência honra a Deus. Quem não anda em obediência está desonrando a Deus, quem não procura andar no temor do Senhor. Aí ele vai continuar dizendo o seguinte, que por ele ter honrado a Deus, ter sido zeloso para com a palavra do Senhor com Deus, olha o que Deus diz: ele fez propiciação, expiação pelos filhos de Israel, ou seja, o sangue derramado foi suficiente para aplacar a ira de Deus. Então, quando se derrama o sangue, a Bíblia Sagrada está dizendo que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, esse quadro, queridos, vai mostrar que todo pecador, e a Bíblia Sagrada diz isso para todos nós, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, todo pecador tem uma dívida com Deus, e essa dívida só é paga com sangue, com o derramar do sangue. Só que 3,16 de João vai dizer que Deus nos amou de tal maneira. E a Bíblia diz, quando nós lemos lá em Ezequiel 18:32, Deus não tem prazer na morte de ninguém. Ele quer que todos vivam, Ele nos ama. Então o que Deus fez por nós? Ele elegeu o seu Filho para morrer no meu e no seu lugar. E Deus derramou sobre Jesus Cristo toda a sua ira contra o pecado. A Bíblia vai dizer algo, queridos, que é difícil para nós até compreendermos. A Bíblia diz assim, que agradou a Deus. Olha só, Deus se agradou em moê-lo. Por quê? Porque quando Deus olhou para Jesus, Ele não viu mais o Filho, Ele viu o pecado da humanidade sobre o Filho, e agradou a Ele moê-lo. A ira dele sobre o Filho foi derramada para que não se derramasse sobre nós. Por quê? Porque o Filho, sendo santo e sem pecado, suportaria toda a ira, passaria pela morte, mas ressuscitaria no terceiro dia, porque o pecado não tinha domínio sobre ele. Mas se eu e você morrermos em pecado, a eternidade toda nós viveremos sem a presença do Senhor, sem Deus. Então, pela misericórdia, Deus vai enviar o Filho e vai agradar-se em moê-lo para dar a mim e a você a salvação, o perdão do pecado. Então, sem o derramar do sangue, aí o texto segue, eu não sei se eu vou encontrá-lo aqui, mas deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente. O texto segue porque Balaão, irmãos, veja isso, Balaão era um profeta. Irmãos, eu gostaria de ser um profeta, né? No sentido mais amplo da palavra, porque ele era um profeta de tal maneira que aquilo que ele falasse, ou para abençoar ou para amaldiçoar, aconteceria. E Deus vai intervir. Ele era um profeta. E esse homem vai perder, porque o coração dele se voltou para as coisas desse mundo. Aí lá no capítulo 31, olha o que vai acontecer com Balaão. Veja. O pecado, o fim dele é o derramar do sangue. A expiação do pecado é o derramar do sangue, é morte. Aí no capítulo 31, no verso 7 aí a seguir, diz assim: pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés. Então os israelitas se levantaram, pelejaram contra os midianitas, e olha o texto:
e mataram a todos os homens. Olha os homens, versículo 8. Mataram os reis, né? Aí tem os nomes dele: Eve, Requém, Zur, Reba, 5 reis dos midianitas. E olha o texto: e também, aí dá o destaque aqui, ó, e também a Balaão, filho de Beor, mataram a espada, porque ele não andou segundo a palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus. Antes desejou o prêmio da corrupção, o prêmio do erro, para amaldiçoar e para ir contra aquilo que Deus havia lhe ordenado. Então ele tentou escapar mais ou menos assim, né? Fazendo aquele arranjo, né? Aquele jeitinho, que eles dizem jeitinho brasileiro, mas é o jeito do mundo mesmo, do pecado. Ele diz: olha, eu não vou amaldiçoar, mas eu vou te ensinar como fazer para você destruir esse povo. E ele achou que ele ia sair livre, mas aqui o final dele foi terrível. E há aqui então o derramar do sangue. Eu vou só encerrar com um texto, irmãos, que está lá em Romanos. E Paulo declara isso, e é interessante, Romanos 3, esse texto que Paulo escreve aos Romanos, dá o entender de tudo isso. Olha o que Paulo vai falar no capítulo 3, a partir do verso 23. Pois todos pecaram e destituídos, separados, estão da glória de Deus. Porém são justificados, veja isso, gratuitamente por sua graça. Aí ele vai declarar: pela redenção, pela expiação que há em Cristo Jesus, porque Cristo morreu no nosso lugar. Então Deus está nos oferecendo o perdão e a vida eterna de graça em Cristo Jesus. Aí olha o texto: Deus o propôs, Deus fez essa proposta, Deus o propôs para todos nós. Ele propôs Jesus para o mundo como salvação, porque Deus não tem prazer na morte de ninguém. E ele diz: olha, Deus o propôs para propiciação, pela fé no seu sangue. Olha que interessante. Por quê? Porque o sangue é que faz expiação por nós, para que nós não venhamos morrer. Então já foi um sangue derramado. É por isso que nós, mesmo sendo falhos e pecadores, perdoados por Deus em Cristo, não teremos que derramar o nosso sangue, porque o sangue de Cristo já foi derramado no nosso lugar. Bendito seja o nome do Senhor. Deus o propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a tolerância de Deus, para demonstrar, ou demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Então, se você crê que Cristo assumiu o seu lugar de pecador, se você entender que Cristo, ele derramou o sangue dele, ele fez essa expiação no seu lugar, se você o aceita como Salvador, é por isso que Jesus declara com toda confiança e firmeza: ninguém pode vir ao Pai se não for por mim. Por quê? Porque ele derramou o sangue dele por toda a humanidade. E não tem um ser humano que pode chegar diante de Deus se não for por Cristo Jesus, o único Salvador. Então ele derramou o sangue, ele fez esta expiação, essa purificação. E quando Deus olha, queridos, é por isso que existem, dentro da Bíblia, compreensões e revelações acerca do sangue. Quando o sangue era aspergido para cobrir, o sangue de Cristo espiritualmente nos cobre. Quando você recebe a Cristo como Senhor e Salvador, o sangue dele te cobre. Quando Deus olha para você, Deus já vê espiritualmente que um sangue foi derramado a seu favor, que é um sangue que foi derramado por você. É por isso que você passa aprovado por Deus, porque ele já vê você. Eu lembro de um testemunho do meu irmão, e eu encerro aqui. Meu irmão estava ali em Padre Gabriel, eu devo já ter contado esse testemunho aqui.
e ele vendia gás. Aí ele foi levar gás lá naquelas ruas de Padre Gabriel, entrou numa rua sem saída, não sabia direito como caminhar por lá. E diz ele que ele estava meio perdido. E aí quando ele foi voltar, ele viu 2 camaradas vindo ao encontro dele. E os caras foram logo puxando arma, ele falou, ih, perdi. Mas ele ficou quietinho, orando em espírito. E eu achei maravilhoso porque o testemunho dele, irmão, só eu sabia. E eu trouxe um missionário para ministrar na nossa igreja, o Rony. Conhece o Rony, missionário Rony? E o Rony estava lá ministrando na nossa igreja, de repente o Rony parou a mensagem e falou, apontou para o meu irmão e falou assim, Deus tem uma aliança contigo. Quando os homens vêm contra você para fazer o mal, Ele permite que eles vejam a aliança de sangue que Ele tem na sua vida. Tremendo. E aí ele contou o que aconteceu com o Padre Gabriel. Eu confesso aos irmãos que na hora que ele contou, eu fiquei assim, será? Será que foi tudo isso mesmo? Ele disse que os camaradas vieram com a arma e ele, em espírito, começou a orar. Senhor, me cobre com teu sangue, me livra desta hora. Senhor, tenha misericórdia de mim. Os camaradas chegaram perto dele e ficaram olhando para a cara dele, assim, um conversando com o outro. Parece que eles estavam vendo outra coisa, não era mais ser humano. Passavam a mão na face dele assim. Rapaz, o que fizeram com esse cara? O que é isso? Vamos embora daqui, vamos embora daqui. Os caras foram embora. Aí Deus depois falou com ele, eu te cobri com o meu sangue, para que eles não tocassem em você. Amém? Queridos, quando o inimigo olha um cristão que recebeu a Cristo, ele sabe que ele não pode tocar porque tem a marca de Cristo, a marca do sangue. Há uma proteção sobre a vida de todos aqueles que receberam a Jesus como Senhor e Salvador. E é esse sangue que faz expiação. Não é porque somos perfeitos, mas é porque aceitamos aquele que ofereceu o sacrifício perfeito por nós. E essa cobertura, esta proteção, ela caminha conosco até a eternidade, quando nos apresentarmos diante do Pai. E nós seremos ali aprovados não por nossos méritos, aprovados por aquele que derramou o sangue dele na cruz do Calvário por nós. Se você entende essa palavra, crê nessa palavra, aplaude o nome dele, glorifica o nome dele, exalta o nome dele. Bendito seja o sangue do Senhor Jesus, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Se você rejeita a Cristo, é o seu próprio sangue que fará expiação por você. O problema é que quando nós oferecemos o nosso sangue para expiar os nossos pecados, ser a propiciação pelos nossos pecados, nós não conseguimos mais levantar da morte, porque a força da morte é o pecado e nós somos pecadores. E a morte vai nos abraçar eternamente. Jesus Cristo não. Quando Ele oferece o sangue dele por nós, Ele não tem pecado. E a morte não consegue dominá-lo na sepultura. É por isso que Ele ressuscita ao terceiro dia. Porque Ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. E João Batista foi declarar, uma das frases mais lindas que eu vejo na Bíblia, no capítulo 1 e verso 29 de João. João Batista olhou Jesus vindo em sua direção e ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o único que pode derramar o sangue em expiação pelo pecado do mundo inteiro. E Ele fez isso por mim, fez isso por você. Só basta você recebê-lo como Senhor e Salvador, obedecer não a doutrina de Balaão, mas a doutrina de Cristo e andar na presença dEle. E você vai ver na eternidade que valeu a pena. Como valeu a pena, como vai valer a pena andar na presença do Senhor. Deus em Cristo vos abençoe, que o Espírito Santo ministre essas verdades no seu coração e que você não abra mão de Jesus por nada. Se você pode estar sobre os seus pés, deixa eu orar com você e por você. Irmãos, já é a terceira vez que a gente marca para o pastor Hugo estar aqui, mas os compromissos, não têm permitido vir. E nós estaremos, trazendo outros preletores também para estar aqui ministrando a palavra. E que Deus em Cristo vos abençoe a todos. Coloca a mão sobre o teu coração, deixa eu orar com você e por você. Ore comigo assim: Senhor Jesus, eu te aceito como sacrifício em meu lugar. Te aceito como meu Senhor
e meu Salvador. Deixa eu agora orar por você. Pai, todos nós entendemos, compreendemos, ainda que sejamos falhos, ainda que não sejamos perfeitos, ainda que estejamos muito longe da perfeição que há em Cristo Jesus, nós compreendemos, entendemos, aceitamos, recebemos o Teu Filho como nosso único e suficiente Salvador. Não há nenhum outro sobre a face da terra, não há nenhum outro nos céus que possa oferecer um sacrifício tão perfeito como o Teu Filho unigênito, como Cristo Jesus. E é por isso que a Ele foi dado o nome que é sobre todo nome, e diante dele todos os joelhos vão se dobrar. Na noite deste dia eu glorifico ao Teu nome, ó Pai, porque o Senhor nos amou de tal maneira que nos deu Jesus. Te agradeço, Jesus Cristo, por Tua graça, por esta graça salvadora e por aquele sangue derramado. Eu nunca mereci, eu não mereço, eu nunca vou merecer aquele sacrifício que o Senhor ofertou por mim, ofertou por todos nós na cruz do Calvário. Não há em nós mérito algum, Pai. Não há em nós merecimento algum. É só Teu amor, é só Tua graça, é só Tua bondade. Que nesta noite cada filho, cada filha, cada coração que aqui está, entenda a Tua palavra. E que eles venham, Pai, se for necessário, abrir mão de tudo, mas nunca e jamais abrir mão do Senhor. Assim como os discípulos abriram mão da própria vida, preferiram a morte, decapitados, crucificados, do que negar o Teu nome e negar o Senhor, porque o Senhor é vida eterna, e creio nisso, e espero que esta mesma fé esteja no coração de cada um dos Teus filhos. Por todos eu peço perdão, por todos eu peço misericórdia e graça, e que esta cobertura no sangue de Cristo esteja sobre todos nós. Eu oro entregando a todos nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus, e você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Aplaude mais uma vez o nome do Senhor Jesus, e que Deus em Cristo vos abençoe rica e abundantemente. Amém? Deus vos abençoe. Faça assim com suas mãos. Podemos encerrar, filho? Amém? Que essa semana seja uma semana de vitória para a tua casa, para a tua família, para a tua vida. Boas novas, boas notícias. Que a mão do Senhor te guarde, que a presença dele seja uma realidade na tua vida em todo momento. Nos momentos mais simples no teu trabalho, onde quer que você esteja, você possa perceber a glória, a unção e a presença dele. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Está encerrado, Deus abençoe. Tem um lanche aí, eu acredito, para os que desejarem. Obrigado pela presença. E se possível, na próxima segunda, traga alguém, traga mais alguém, tá bom? Convide alguém para estar conosco. E milagres irão acontecer no tempo certo. Deus está cuidando de tudo. Vamos lá, tudo bem. Eu entendo teus questionamentos. Está doendo, está sofrendo, mas escute o que eu vou te dizer. Deus não dá pra gente uma prova maior do que possamos suportar. Teu amanhã será melhor que hoje. Teu amanhã será melhor que hoje. Teu amanhã será melhor que hoje. Viverás pra ver o que Deus irá fazer. Teu amanhã